Cumprimento a todos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Escola Dominical, Adultos e Adolescentes. Hoje estaremos estudando dentro da revista de jovens, que tem como título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E a nossa lição de hoje, o título da nossa lição de hoje é Você precisa nascer de novo. Nosso texto principal está em João 3, versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus tem um encontro ali, recebe o Nicodemos, deixa bem claro para aquele homem, para aquele líder, para aquele príncipe dos judeus, para aquele fariseu, de que a sua religiosidade não basta. Nossa leitura bíblica em sala de aula é João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Nossa lição estará ocorrendo nesse próximo sábado, Nossa sala funciona no sábado, a partir das 3 da tarde, dia 22, no caso, dia 22 de janeiro. Nessa lição, estudaremos a respeito do encontro de Jesus e Nicodemos. Quero convidá-lo para ficar conosco até o final. Essa revista está recheadíssima, muita coisa boa aqui, muita instrução, muito ensinamento bom da parte da Palavra de Deus. No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, que é a mesma coisa que dizer o novo nascimento. Pode até parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta, ali no Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era tudo o que Nicodemos precisava. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma, não se pode ceder a qualquer tipo de argumento arrumadinho, enrolação, não pode. E não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A verdade espiritual é e sempre será a mesma verdade espiritual, tudo aquilo que o homem precisa, que a mulher precisa para chegar-se a Deus. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus deixa bem claro, Jesus não foi agradecer a Nicodemos pelo elogio, ele não foi dizer, rapaz, muito obrigado, muito bem, realmente eu faço essas coisas mesmo, realmente Deus está comigo mesmo, Não. Pelo contrário, quando Jesus abre a boca, ele fala para Nicodemos aquilo que Nicodemos precisava ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir. Aqueles que ainda não são, no caso, nascidos de novo, precisam nascer de novo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus transmite para Nicodemos uma mensagem muito clara, bem clara. Ele deixa claro que religiosidade não basta. Não bastava ser religioso. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da alta religião, da ala religiosa, altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Veja que cumprir regras e mais regras, cumprir mandamentos e mais mandamentos, realizar os caprichos da religião, da forma que lhe é exigido, colocado, não significa que isto vai garantir a nossa salvação, a nossa presença no reino de Deus. Porque Nicodemos, ele preenchia
requisitos. Ele cumpria minuciosamente os requisitos que lhe eram impostos pela sua religião. Mas, mesmo sendo mestre de Israel, ele era versado na teologia do judaísmo. Mas isso não impressionaria o Filho de Deus, que sabia de sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Ou seja, por mais que eu seja, o que você seja, o que qualquer um de nós sejamos, teólogos profundamente formados, né? Quem sabe de bacharel a mestrado, a doutor em divindade, por mais que sejamos habilidosos na hermenêutica, sejamos habilidosos em outras ciências, né, que estudam a Bíblia, se nós não nascermos de novo, se não nascer da água e do Espírito, se não tiver um real relacionamento com Deus, de nada vale os nossos diplomas, de nada vale os nossos anéis. Jesus vê o interior de cada pessoa, conhece perfeitamente o estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-las. Neste tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos de nossa fé e esperança, ou seja, devemos estar focados no alvo, devemos fazer com que Jesus seja sempre o nosso alvo e agradá-lo seja sempre o nosso objetivo. Entende? Porque precisamos estar tão convictos, tanto para não hesitarmos, né, quanto à nossa fé, como para a nossa salvação, quanto também para não distrair a respeito da necessidade de todos os homens. Nós não podemos perder isso de alvo, de foco. Todos os homens têm uma necessidade, todos os seres humanos, que é a necessidade de conhecer Jesus pela fé, através do Evangelho. E através da fé no Evangelho, essa pessoa ser gerada de novo. Ninguém nasce de novo porque viu uma apresentação, ninguém nasce de novo por qualquer outro motivo. A palavra de Deus aqui nos gera, e a gente vai ver isso bem para frente. Não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa. Nicodemos, ele demonstra para Jesus que já conhecia ele, os seus milagres, as suas obras, porque ele chega dizendo: tu és um mestre vindo de Deus. Nicodemos demonstra que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, que já tinham aí conhecimento dos sinais que ele fazia. Reconheciam que se tratava de um mestre vindo de Deus, um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Jesus não era apenas alguém que veio para ensinar no sentido de um mestre. Jesus era muito mais que um mestre. Na verdade, Jesus deixa claro para Nicodemos isso. Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos muitos mestres de Israel. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Por isso, Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o texto áureo da Bíblia. Qual que é o texto áureo da Bíblia? Qual que é o texto fundamental da Bíblia, o texto base? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro subtópico, o perigo da relativização. A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdades absolutas. Isso é relativizar as coisas. É deixar uma coisa relativa a outra. No campo das religiões, o espírito dessa era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo
uma mistura espiritual cheia de relativismos. A verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, manteve-se mesmo, firme durante as maiores perseguições. E foi justamente nesses períodos que o cristianismo mais se fortaleceu. Hoje, o desafio é nosso. Precisamos nos fortalecer na fé e não ceder à relativização ou sincretismos, misturas, mas depender ou defender a pureza do Evangelho. Para defender a pureza do Evangelho, é preciso que a gente ame o Evangelho. Não tem como você defender aquilo que você não ama. Você não vai conseguir fazer isso com perfeição. Então, a única coisa capaz de vencer o relativismo, sofismas, sincretismos, todo o desvio doutrinário, a palavra de Deus. É aí onde temos a necessidade de nos voltarmos de todo o coração para a palavra de Deus. Capítulo 2. De fariseu a discípulo, Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado o príncipe dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres, como revelam muitos estudiosos. Do grupo farisaios, o termo fariseu significa separar. O dicionário Vini registra que o surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos não judaicos. E justifica porque o termo passou a ser sinônimo de hipocrisia. Em seu zelo pela lei, eles quase a divinizaram e a atitude deles tornou-se meramente externa, formal e mecânica. Eles punham ênfase não na retidão da ação, mas em sua justeza formal. Os fariseus são um exemplo claro de como toda a religiosidade, sem a vida do Espírito, pode conduzir a tragédias espirituais. Ou seja, cumpriam plenamente as leis como lhes era colocada, porém sem a essência da lei. Qual que é a essência da lei? Justiça, misericórdia e fé. Se não houver esses três elementos, nenhuma regra é válida, nenhum mandamento é páreo ou capaz de nos tornar agradáveis, aceitos diante da presença de Deus. Cumprir qualquer regra ou fazer qualquer coisa que a religião manda fazer sem a justiça, sem a misericórdia e sem a fé é inútil. É inútil contribuir, dizimar, ofertar, é inútil cantar, pregar, lavar o templo, lavar os banheiros, evangelizar, fazer qualquer obra, se não houver justiça, misericórdia e fé. Ou seja, é o meu, teu, nosso relacionamento com Jesus, é o nosso relacionamento com Deus que importa. Não é só cumprir algumas coisas, é estar com Ele todos os dias das nossas vidas. Um fariseu evangelizado, filho do homem, filho unigênito e único filho de Deus. Jesus valeu-se desses três títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Esta mensagem produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isto é demonstrado, por exemplo, em João, capítulo 7, versos 50 e 51, que diz o seguinte: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Veja que Nicodemos já está aqui querendo defender Jesus diante dos demais fariseus. Quando junto aos fariseus, repreende a conduta deles que condenavam Jesus sem ouvi-lo. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé
em Jesus, ao ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e sujeitar-se a ser censurado por eles. Então, Nicodemos ouviu a palavra e ele já começa a crer, já começa a querer tomar as dores do mestre, né? A querer defender a sua causa. Agora, no segundo momento em que aparece, Nicodemos está ainda entre os fariseus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem se primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Veja que Nicodemos estava aí no meio dos fariseus ainda. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus. Nós vemos isso em João capítulo 19, versículo de número 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Veja que Nicodemos, ele já está ali se dedicando, né, prestando honra, homenagem, adoração ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela ocasião ele já leva especiarias, né, para a preparação do corpo de Jesus. E já não estava mais na companhia dos fariseus. Veja que o homem já mudou. A mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado no seu coração. Embora o tamanho ou a profundidade da fé não possa ser medida ou aferida, é possível inferir um nítido crescimento em Nicodemos nos 3 episódios em que ele aparece. Quanto a este último, Meyer Palmer chega a dizer que Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram quando veio ajudar a sepultar o corpo de Cristo. O que podemos depreender disso? Nicodemos nasceu de novo, foi gerado através das palavras que ele ouviu da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Terceiro e último ponto: o milagre do novo nascimento, a regeneração. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Trata-se do milagre do novo nascimento, através da água e do Espírito, pelo qual somos gerados de novo. A gente vê isso em Tito, capítulo 3, versos 4 e 5. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos lava, que nos regenera, que faz-nos nascer de novo. É o que o ensino da palavra de Deus tem para as nossas vidas. Agora vamos ver Pedro, 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, o texto mostra que somos gerados pela palavra de Deus e passamos a ter vida eterna, né, que é o efeito, né, o que produz a palavra de Deus quando encontra o coração do homem. Esse novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. É essencial, né, para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte. Né? Morte como? Morto em delitos e pecados, como diz aqui Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que diz também a palavra de Deus em Colossenses 2 e 13. E quando vós estáveis mortos
nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, Jesus nos vivifica quando estamos mortos em delitos e pecados. E isso acontece quando nós cremos nele de todo o nosso coração. A respeito da expressão nascer da água e do Espírito, acredito que muitos irmãos desejam aprender um pouco a respeito do que significa isso. Ao mesmo tempo em que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre contínuas purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger Stronda, ele revela-nos a imprescindível ação da palavra em plena consonância com o Espírito, em uma só operação. Então, como diz o dicionário Vini, são dois poderes operacionais para produzir o novo nascimento, que são a palavra da verdade e o Espírito Santo. Como que nós somos levados ao novo nascimento? O que nos faz nascer de novo? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Entende? Dá para um amado que me ouve agora entender o valor da palavra de Deus? Olha, vamos ler aqui Tiago 1, versículo de número 18. Diz assim, olha, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pelo quê? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso é muito especial, muito. Isso revigora nossas forças e o nosso ânimo para ler as Escrituras. Como foi dito em Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Gerados pelo quê? Pela palavra de Deus. Quem faz o processo de nascimento? O Espírito Santo, pela palavra do nosso Deus. Regeneração no método da salvação. A regeneração, preste atenção a esses detalhes, é uma das obras que Deus realiza em nós no processo da salvação. É uma das obras. As outras são a justificação, a adoção e a santificação. Como já vimos, a regeneração é um renascimento espiritual, a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior, que por causa do pecado estava morta, conforme diz o teólogo Stanley Orton. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito. Olha que coisa linda. O que o novo nascimento faz? Nos habilita a andar no Espírito. O que nós vemos aqui na palavra de Deus, tem uma leitura que vai do capítulo 2, Efésios 2, do versículo 1 ao 10, vai deixar muita clareza nesse texto, como também Ezequiel. Vamos fazer a leitura de Ezequiel 36, versos 26 e 27. O Senhor, profetizando através dele, diz: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Estamos falando de novo nascimento que está sendo profetizado aqui. Quando isso acontece, há uma mudança em nossas inclinações, em nossos desejos, em nossas motivações íntimas. O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação que atinge os três aspectos da natureza humana. Atinge o nosso pensamento, os nossos sentimentos e também a nossa vontade. Agora pense comigo. Se nossos pensamentos, se nossos sentimentos e vontade estiverem inclinados a agradar a Deus, quem nos impedirá?
de viver para a glória do Senhor. É por isso que todos os regenerados precisam viver diariamente dependentes do Espírito Santo, a fim de continuarem frutificando nele. Quanto à justificação, é Deus em Cristo, nos declarando justos. Por exemplo, eu vou pegar aqui para os amados Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos nos diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você tem fé em Jesus, então você é justificado. Isso é a justificação que faz parte do processo de salvação. Quanto à adoção, somos considerados filhos, conforme diz João 1, verso 12, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso também por meio do mérito de Jesus. São obras instantâneas, realizadas em decorrência dos méritos de Cristo, ou seja, fruto do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Que obra grande, que obra tremenda, que obra poderosa, valeu a pena todo o sofrimento do Mestre. Com certeza Ele salvará milhões e milhões de pessoas. Agora, falando da salvação, a salvação começa com a regeneração, ou seja, com o novo nascimento, e deve prosseguir por todo o tempo de nossa vida na terra. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santificação é algo que nasce através do novo nascimento e tende a crescer na vida do cristão à medida que o cristão se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Regeneração e batismo no Espírito Santo. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, ou seja, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, melhor dizendo, e o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, o estudo das doutrinas relacionadas ao Espírito Santo. São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas. Ou seja, quando o cristão nasce de novo, entrega sua vida para Jesus e nasce de novo, ele é uma pessoa salva pelos méritos de Cristo. Ele não é salvo quando ele é cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo. Mas ele é salvo quando ele crê e entrega sua vida para Jesus. Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra de regeneração após sua ressurreição. Não registra o momento dessa experiência. E está escrito: Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Conforme Donald Stamps, era a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cordeiro ressurreto saturavam e permeavam os discípulos, numa clara demonstração de que a experiência do batismo do Espírito é distinta dessa obra regeneradora. Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Veja que já eram discípulos de Jesus, já criam, Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles, mas para fazer a obra de Deus, com mais capacidade, Jesus falou o seguinte para eles: olha só, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa era o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, não deviam sair dali enquanto não fossem batizados no Espírito Santo, conforme Atos 1, verso 4 e 5. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes e foi evidenciada com o falar em línguas. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor estava derramando o seu Espírito sobre os seus servos para capacitá-los, primeiro, a servi-lo melhor e também a fazer a sua obra com poder. Portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo, recebido no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, mas ainda não haviam recebido o batismo no fogo, o revestimento de poder do alto. Portanto, pensem numa coisa: o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. Concluímos então dizendo que o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma clara exposição do cumprimento do plano salvífico. Com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como oferta de salvação para toda a humanidade, o amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas em detrimento de quem quer que seja. Todos indistintamente são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, ou o que chamamos de o novo nascimento. Amém, queridos? Até a próxima lição, se o Todo-Poderoso nos permitir. Deus abençoe a tua vida.